Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos. Que possamos aproveitar esses instantes para receber essa energia que vem do alto. Para receber essa energia que vem do alto e que nos envolve a todos. Proporcionando bem-estar, harmonia e o desejo de produzirmos o bem. Nesta noite, nós estamos com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item é 6, 7, 8, 9 e 10, que fala sobre as causas anteriores da aflição, das aflições. Nós, naturalmente, estamos estudando e estudando continuamente este e os outros capítulos, porque são eles que nos possibilitam uma compreensão mais profunda, um entendimento que nos permite vivenciar as situações com mais tranquilidade, pelo menos é o esperado, e se não conseguirmos ainda ter a tranquilidade necessária e indispensável, que pelo menos possamos não mais nos revoltarmos com as situações. Este capítulo, ele aborda os mais diferentes tipos de aflição, como podemos ver, é o mais longo, justamente porque as aflições humanas abrangem um vasto leque, porque cada um de nós se atormenta ou é atormentado por coisas que a outros podem incomodar, muitas vezes a nós incomoda, e desta forma as nossas aflições são crescentes. A doutrina traz para nós esse esclarecimento, traz para nós a compreensão que não é o fato das aflições existirem, é a forma como nós nos colocamos diante destas aflições. Porque naturalmente em um mundo de provas e expiações, nós haveremos de nos deparar com situações conflitantes, constrangedoras, difíceis, mas, sem sombra de dúvida, o mais difícil é realmente quando nós não sabemos ter a devida calma e temperança para suportar da melhor forma possível as situações, naturalmente utilizando a inteligência que Deus nos concede para buscarmos os meios possíveis para nos libertarmos dos flagelos, sejam eles quais forem. Mas se há infortúnios que nós podemos prever com regularidade e que podemos cuidar para que eles não aconteçam, há outros, como é o que nós nesta noite deveremos, que na verdade, na encarnação presente, pouco nós podemos fazer para modificar esta situação. Então, estes infortúnios, um dos mais simples e que acomete a todos nós em algum momento, é naturalmente a morte, que é uma coisa que não tem absolutamente como nós escaparmos. Haveremos todos de deixar o corpo físico e que mesmo sabendo disso, desde o momento que nós chegamos na Terra, sabemos disso, ainda causa muita aflição nas pessoas. Nós vemos que pessoas às vezes com 80, 90 ou mais anos, os familiares querem que ela fique com 150, 200, porque não quer liberar, não quer que chegue este momento. Para nós termos ideia como é difícil para a gente sentir perder alguma coisa. Porque, na verdade, nós sabemos que com o desgaste orgânico, o que pode acontecer de melhor para nós é buscarmos um corpo novo. Claro, se aquele não tem mais situação de trabalhar, de produzir, de dar espaço para que o espírito assuma o seu papel e se desenvolva, naturalmente, o melhor que pode acontecer é que nós possamos voltar para casa para depois voltarmos com uma nova estrutura para continuarmos a caminhada. A personalidade, uma pessoa não mais será um outro corpo, mas o espírito é o mesmo. E a sequência na história, independente do lugar e da situação que nós estejamos colocados, naturalmente vai se desenrolar de acordo com o que nós estamos trabalhando por realizar. Nós sabemos que existem infortúnios sem que nós tenhamos feito
algo para ter que suportar aquela situação. Entretanto, quando isso ocorre, nós podemos pensar que é uma prova. Porque se estamos aqui, é porque temos necessidades ainda de provar, ainda de passar situações para ver se realmente amadurecemos o suficiente. E, em alguns casos, como nós vemos uma passagem no Evangelho, onde os apóstolos perguntam a Jesus quem pecou, quando Jesus cura o cego de nascença, quem pecou? Foi ele ou os pais? Naquela ideia, né, que os anteriores seria, a gente sabe que somos nós mesmos, em outra vestimenta, mas os apóstolos não tinham essa compreensão tão exata. E quem pecou? Foi ele ou os pais? E Jesus diz, nem ele, nem os pais. É para a glória do Senhor. Ou seja, muitas vezes nós já evoluímos um tanto razoável, mas não temos ainda a firmeza de que realmente nós vamos conseguir superar as dificuldades dentro do padrão cristão. Então, pedimos uma prova e caso os nossos mentores achem que nós temos possibilidade de vitória, nos concede. Mas precisamos notar que prova faz quem ainda não está efetivamente preparado. Nós estamos nos preparando. Porque se de fato nós já houvéssemos alcançado um patamar de não falir em determinada área, não precisaríamos mais ser testados. Então, mesmo sendo só um teste, mesmo sendo uma prova, demonstra ainda a nossa inferioridade e a necessidade de crescimento. E além disso, a maioria das situações vivenciadas, na verdade, são as expiações. Das mais duras, sem sombra de dúvida, são aquelas que atingem, que afetam os bebês. Logo, já nascem muitas vezes com problemas. E para pais que não têm conhecimento, que não compreendem que aquele espírito não saiu das mãos do Criador junto com o corpo que foi produzido pelos pais, dificilmente compreendem qual a finalidade de nascer um ser que para nós é um anjo, quando chega aos nossos braços, numa situação tão penosa, como nós podemos ver nos mais variados problemas de saúde. Desde aqueles que não terão solução e que passarão a vida inteira na dependência de alguém para que cuide, até aqueles problemas orgânicos que a criança fica por tempo, a maior parte do tempo, nos hospitais. E nós ficamos muitas vezes revoltados, sem entender qual a causa, e naturalmente passamos a culpar alguém, e no caso, geralmente é Deus. Por que comigo? Por que na minha família? Por que isso tem que ser com esse anjo, com o meu anjo? E começamos com esta revolta, sem buscar a compreensão, sem perceber que precisamos primeiro entender, para nós, Deus é real, Ele existe, Ele é justo. Então, se Deus existe e é justo, é necessário que nós busquemos uma explicação que seja plausível e justa. Porque se nós formos, se não achamos que Deus existe, se não achamos que seja justo, aí não adianta nem enveredar pelo caminho. Mas se nós reconhecemos a justiça de Deus, se nós reconhecemos a bondade divina, e de repente algo dessa magnitude acontece conosco, é indispensável que nós procuremos entender os porquês. Obviamente não facilita, um transcorrer de uma vida inteira com cuidados muito grandes, na maioria das vezes mobiliza a família inteira que passa a ter um outro estilo de vida para poder cuidar das necessidades daquele ser que chegou, mas é importante conhecer para, cumprindo o dever fielmente, nós podemos nos libertar. Então, tudo que nós vemos, nós podemos taxar logo como foi algo que fez? Não, porque não nos compete o julgamento. Nós sabemos que a quantidade de situações são inúmeras, que a regra se aplica de acordo com o nosso conhecimento, com o nosso desenvolvimento, com as possibilidades que nós já tínhamos de fazer algo melhor. Que a medida não é do mesmo jeito para todos.
porque para Deus é exatamente de acordo com o nível que cada um de nós nos encontramos. Se a justiça na terra passa uma régua por cima e coloca todos em determinadas caixas, para Deus isso não acontece, porque Ele nos dotou de consciência. E naturalmente essa consciência faz com que nós desejamos reparar os danos cometidos da melhor forma possível. Então, muitas vezes nós vemos dificuldades extremas na infância. Crianças que nascem já com um problema tremendo no pulmão, sem condição de respirar, precisando de balão, passando toda a infância com extremos cuidados, muitas vezes com o peito um tanto quanto transformado, alto. E a pergunta, como pode ser? Isso é coisa que acontece com um fumante, isso é coisa que acontece quem cometeu excessos. E nós sabemos, graças à doutrina, que muitas vezes nós cultivamos, desenvolvemos um vício durante toda uma encarnação, sem que nada nos acometa aparentemente. Entretanto, tudo que eu utilizo e que vai danificar o meu corpo físico, naturalmente isso vai passando para o meu perispírito, para que eu possa mais tarde limpar esse perispírito, derramando essas mazelas no corpo físico. Então é desta forma, né, que tem gente que às vezes pensa, mulher, eu estou com 80 anos fumando, estou ótimo. Tudo bem que esteja ótimo, mas tem consequências. Porque nós temos um corpo físico e temos o dever de zelar por ele da melhor forma possível. Então, as coisas que acontecem naturalmente, sem que sejam provocadas por nós, tudo bem, é limpeza do perispírito, é brilhando mais a nossa luz, é nos desenvolvendo, mas aquelas que nós provocamos através dos hábitos inadequados, dos vícios, naturalmente trarão consequências. E essas consequências são mais ou menos danosas de acordo com o conhecimento que nós temos, de acordo com a capacidade que nós teríamos de raciocinar e verificar que não está bom, que o corpo não foi feito para isso. E nós não temos, né, os instrumentos necessários para nos transformarmos, né, em bueiros ambulantes por aí, muito embora já tenha fumado mesmo. Mas, né, acordei ainda a tempo. Porque naturalmente, se estamos na Terra, é porque temos inúmeras coisas para transformar, para modificar. Especialmente para nos educarmos. Lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, em muitas passagens, nós vamos ver os Espíritos colocarem que nós seremos punidos e por isso ou por aquilo, mas nós precisamos nos lembrar que os Espíritos que responderam às questões a Kardec, que elaboraram todos os livros da codificação que Kardec elaborou, foram fornecidas as informações por espíritos que haviam sido, em sua maioria, católicos. Então, naturalmente, nós não desencarnamos e automaticamente nós perdemos o nosso jeito de ser, as nossas ideias. Então, nós utilizamos ainda palavras do nosso antigo vocabulário, enquanto não nos adequamos à nossa nova compreensão. Então, é por isso que nós vemos tantas passagens com punição, que nós devemos entender como educação, correção. Quando nós erramos, de forma alguma Deus tem a intenção que nós venhamos a sofrer. Ele deseja que nós possamos nos educar para não sofrermos. Porque todo sofrimento advém justamente da nossa insubordinação. No livro Boa Nova, na lição 6, no encontro, Jesus falando para a população em determinado lugarejo, e os discípulos começaram a pensar no peso que era vivenciar as ideias que Jesus estava trazendo, de como acarretava tantas responsabilidades e transformação, de como teriam que enfrentar
estava só com eles, começou a instigar para que eles deixassem aparentar aquilo que eles traziam no coração, aquelas dúvidas, aquelas incertezas, aquela vontade de sair para se ver livre, como muitas vezes a gente vê na casa espírita, alguém chegar e dizer, não dá para mim não, é muita coisa, é muita responsabilidade. Como se o fato de eu sair por ali e rasgar os meus livros modificasse o que eu já sei, ainda que seja em teoria. Então, se de repente eu resolvo ignorar isso por algum acontecimento, ou porque eu quero aproveitar a vida de uma maneira totalmente terrena, sem a ideia de que sou um espírito, de que somos um espírito, então naturalmente terá consequências. É um desperdício de uma oportunidade que nos está sendo dada para que nós possamos ressarcir a lei, trazer a nossa consciência para o equilíbrio com a máxima tranquilidade possível. Porque quando chegam os infortúnios e nós temos uma base para nos dar sustentação, ainda que venhamos a sofrer, não é o sofrimento do desespero. Então Jesus falando com os discípulos e falando das coisas do dia a dia, das exigências que são feitas para as conquistas materiais. Ele pergunta, vocês têm visto alguém que deseja ter alguma coisa, o que precisa fazer para conseguir, para conquistar o que deseja? Então Pedro falou de um certo pescador que trabalhou para juntar aquele dinheiro e de tal forma tornou-se mesquinho que não mais conseguia nem ao menos atender às necessidades para amealhar dinheiro e juntar aquelas moedas. Falou de um outro que de tanto se entregar aos prazeres mundanos, danificou o corpo e rapidamente veio a desencarnar. E em diferentes situações, eles foram colocando de acordo com o que se lembravam. E Jesus disse, então imagine se semelhantes tributos são cobrados para a conquista de coisas meramente no plano humano, que serão deixadas e que trarão, na maioria das vezes, consequências desagradáveis. É tão forte. Imagine qual não deve ser o compromisso que nós devemos ter para as conquistas imperecíveis. Então, estas explicações traz para a gente uma compreensão de que o dever é para nós libertação. À medida que nós assumimos os compromissos e vamos cumprindo com eles da melhor forma possível, de preferência, seria felizes sem reclamarmos, com um melhor astral. Mas nem sempre conseguimos agir dessa forma. Muitas vezes reclamamos, muitas vezes queremos deixar o fardo pelo caminho. Isso dá mostras que a situação vivenciada é uma expiação um tanto quanto imposta para nós superarmos aquela fase. Porque se nós verdadeiramente já identificássemos a nossa necessidade de repararmos os danos causados a nós mesmos, porque quando causamos dano ao nosso próximo, causamos dano a nós mesmos. Então, podendo colaborar para os danos do outro serem transformados, poder sanar estes problemas, estamos sanando a nós mesmos. Então, com essa compreensão do dever, quando nós nos lembramos disso, nós procuramos trazer a paz à nossa mente. E cada vez dizer, só por hoje que seja, da melhor forma possível, com o melhor astral, com a melhor boa vontade. Amanhã quem sabe? Amanhã pode já ter passado, pode não existir, pode nada se repetir. Então, que nós possamos, só por hoje pelo menos, fazer da melhor forma possível, cumprir o nosso dever para nos habilitarmos para tarefas maiores, mais valiosas, que vão trazendo para nós um passaporte para a libertação de um mundo de provas e expiações. Porque enquanto por aqui estivermos,
a variedade é grande. E se não ficarmos na Terra, quando ela entrar realmente numa fase de regeneração e formos para o mundo de expiação e provas, possivelmente será para nós muito mais pesado do que está sendo agora. Porque nós vamos inconscientemente lembrar-nos que nós poderíamos estar adiante. E por não termos tido o devido zelo, por não termos cumprido com o nosso papel, com o nosso trabalho, estamos repetindo de classe e ela está muito penosa. Porque fica muito penoso quando nós sabemos que num pequeno esforço nós teríamos conseguido superar aquela etapa. Porque há coisas que realmente duram a encarnação inteira. Quando é o caso de problemas, né, que já nasce com a criança e vai perdurar por uma vida toda, e ainda assim nós vemos pessoas que conseguem passar por toda uma encarnação com a maior tranquilidade possível. Como nós conhecemos um amigo nosso, o Ailton, ele tem uma doença degenerativa desde a adolescência e é uma figura, é um amor de pessoa, uma gentileza, uma graça, uma pessoa realmente muito, muito, muito graciosa, pela tranquilidade que tem em passar por uma vida inteira, porque acho que ele já deve estar perto dos 50. Então, a vida inteira, desde acho que 16 anos, justamente naquela fase onde o jovem quer o mundo todo, quer todas as coisas, quer todas as conquistas, para ele foi verdade. Mas pela tranquilidade com que ele vivencia, eu penso que ele é uma daquelas criaturas que pediu a prova para ver se já estava pronto. E espero mesmo em Deus que seja, para que ele possa alçar voos. Porque é isso que acontece. Quando nós conseguimos passar por uma situação com tranquilidade, sem revolta, ainda com um sorriso nos lábios e ainda com ternura no coração, para não sermos aquele poço de fel a contaminar todos e todos que chegam perto de nós. Porque há aquelas criaturas que suportam porque não querem, não tem como sair antes, pelo menos se tiver um pouco de cuidado, não vai sair antes da hora, mas reclama tanto e fala tantas coisas e queixam-se daqueles que têm saúde e que têm uma vida aparentemente normal e sem problemas, porque sem problemas na Terra, se não forem diretamente nossos, mas está por perto. E quando não está junto de nós, pode chegar a qualquer momento, porque não há ninguém que fique imune a estes acontecimentos e que não são para queda, são para graça, para desenvolvimento, para educação. Se eu quero ter músculos definidos, vou para a academia lá, sei lá quantas vezes, para ter, né, aquela musculatura que se deseja. Se eu quero fortalecer o espírito, não há outro meio que não seja nos embates de cada dia. As coisas surgem e nós vamos resolvendo. E à medida que nós vamos resolvendo, vamos nos fortalecendo para as próximas, para auxiliar quem esteja passando por dificuldades, e vamos entendendo essas situações de uma forma mais leve. Eu acho que aqui os que têm um pouco mais de idade, ou muito mais idade, como no meu caso, a gente vai lembrar que, por exemplo, algo que quando nós tínhamos 18 anos, nos deixávamos assim, enlouquecidos, hoje não levanta um fio do nosso cabelo. Por quê? Pela maturidade. Por compreendermos a pouca importância. Eu lembro quando eu quebrava uma unha, misericórdia, meu Deus, era um sofrimento terrível. E quando acontecia no dia que eu pintei, era muito sofrimento, eu olhava para as mãos o tempo inteiro. Então, a gente de qualquer maneira vai aprendendo, vai entendendo o que é que tem valor, o que é importante, o que é que realmente fica. Então, quando nós paramos para analisar isso e passamos a dar o justo valor que tem, a nossa vida naturalmente se transforma.
Não é que as dores não cheguem, mas nós procuramos ser fiéis. Procuramos ser fiéis ao que nós achamos ser da máxima importância, ao Evangelho que Jesus trouxe para nós, das altas esferas, que nós sabemos que não são coisas ditas por qualquer pessoa, são coisas que veio do reino de Deus. É uma linguagem que veio para nós na forma que nós podemos acolher, que podemos entender no nosso coração, mas é a linguagem universal. Não é religião, é a linguagem universal que nos prepara para desenvolver o amor que há em nós. Infelizmente agora bem contido. A nossa maneira de amar é ainda muito, muito pobre, da maioria de nós. Pouquíssimos têm a capacidade de amar realmente com aquele amor que ilumina, com aquele amor que não cobra, com aquele amor que simplesmente doa, porque o amor assim se basta, como nos dizia o poeta. Mas nós amamos com muitas condições. Mesmo aos filhos, nós amamos, mas nós preferíamos que eles fizessem exatamente o que nós desejamos, para que a nossa vida fosse mais fácil no nosso ponto de vista. E muitas vezes nós queremos transformar, e eu me pergunto, será que nós queremos transformar pelo bem do outro, ou será que é pelo nosso bem? E eu confesso que muitas vezes eu fico em dúvida, ou não quero admitir. Porque todas as coisas que não estão funcionando de uma forma satisfatória ao meu ponto de vista, ao que eu estipulo como sendo adequado, naturalmente incomodam. E por incomodar, nós queremos ajustar aquilo de forma que não nos cause problema, que não nos cause dificuldade. Mas esquecemos um detalhe. Não basta que nós queiramos. É importante que as outras pessoas acordem e só acordam ao seu tempo. Quantas vezes nós somos chamados? Talvez nós estivéssemos lá, em Nazaré, sentados naquela praia, naturalmente não estávamos prestando atenção ao que estava sendo dito. Porque se estivéssemos, hoje a nossa situação já seria outra. Possivelmente nós já andamos por aí em tantos tempos, buscando algo que nos trouxesse a resolução dos nossos problemas, buscando algo que verdadeiramente deixasse a nossa vida naquela paz de nascer, onde tudo funciona do jeito que eu desejo. E na maioria das vezes eu desejo facilidades no campo material, uma saúde realmente louvável e todas as possibilidades para eu usufruir do que a vida pode nos proporcionar. E nesses desejos, nessa ânsia de coisas e coisas e coisas, sempre voltado para o corpo, sempre voltado unicamente para os interesses da matéria, que deve ser cuidado naturalmente, precisa ser cuidada, mas precisamos também compreender que o cuidado há de ter os limites normais a todas as coisas. Precisamos entender para não criar então uma frustração e um sofrimento totalmente desnecessário. Precisamos entender que por mais que nós cuidemos, daqui a pouco ele vai se gastando e se gastando e se gastando. E a nossa aparência vai se transformando. E não tem problema. Não tem problema se nós não temos mais a beleza que tínhamos. Não tem problema se nós não temos mais a força física que tínhamos. Porque enquanto nós esperamos que assim tenha sido, enquanto nós fomos gastando essa força física, enquanto fomos consumindo essa beleza, enquanto fomos vivenciando essas experiências, fomos nos educando, crescendo, aprimorando, entendendo que se eu quero uma vida melhor, é preciso que eu seja fiel
aos princípios abraçados. É preciso que eu seja fiel a Deus, a lei que Ele nos deu para nos guiar, a lei que está em nossa consciência, que está dentro de cada um de nós, e que aquele que consegue mesmo na terra vivenciá-la é uma pessoa diferente, é uma pessoa que tem luz, é uma pessoa que é agradável chegar perto, ainda que não seja naquele grau que nós queremos, mas é o esforço de conseguir, é o esforço para realizar. Porque a nossa luz não só vai brilhar quando nós formos seres angelicais, ela vai brilhando. Agora pode ser que seja invisível, mas vai brilhando a partir do cumprimento dos deveres, a partir do esforço que nós fazemos para transformar nós mesmos, para sermos fiéis ao que nós assumimos, para fazer da melhor forma possível todos os compromissos assumidos, para não deixarmos pelos caminhos, porque o que a gente deixar, a gente vai precisar recolher. Gente, eu não estou falando de marido ou esposa, exatamente não. Porque, logicamente, que a gente não vai ficar junto uma encarnação inteira se não consegue se amar e se respeitar, né? Porque essa vivência é com respeito e com amor. Não é se matando e correndo risco, não, de jeito nenhum. Isso é uma vivência que pode durar 70, 80, 90 anos, se for realmente naquele esforço de entender esta criatura precisa de mim para o seu crescimento. Mas se não aceita, tudo bem, não tem problema. A gente tem outras situações para vivenciar. Eu falo daquelas situações, por exemplo, nossos pais. Óbvio que nós precisamos cuidar dos nossos pais, isso é lógico, né? Se eles, mesmo que eles não tivessem cuidado, como precisamos cuidar de todos da nossa família. E eventualmente até de alguém que não seja. Porque às vezes nós precisamos estender esse cuidado a alguém que não é da nossa família consanguínea. Mas muitas vezes eu relego essa tarefa. Não tenho condição, eu não tenho paciência, eu não quero. E aí coloca alguém para fazer. Tudo bem, a gente trabalha e a gente precisa de ajuda, mas o que acontece? Aí a gente vai menos e acaba não indo quase nunca. E aí a gente deixou a nossa tarefa para que outro fizesse. Então é importante que a gente perceba o quanto eu estou deixando para outro, porque ou eu não tenho forças físicas, porque se eu não tenho forças físicas para cuidar, mas eu tenho força pelo menos para sentar, para uma conversa, para estar um momento junto destes seres, que se nos amaram ou não, também é um problema deles. Como o nosso é o fato de amar ou não, de cuidar ou não. Então essas tarefas que nós identificamos claramente que são nossas, que chegaram para nós, são nossas, e que nós precisamos cuidar delas da melhor forma possível. A nossa atividade, seja na casa espírita, seja no mundo, porque o mundo é uma imensa oportunidade de trabalho. Em toda parte nós vemos dores e sofrimentos. Não é à toa que o capítulo 5 é o mais longo do Evangelho, porque são os mais variados tipos de sofrimentos. A maioria de nós, a gente dá 1 quilo lá de alimento e pronto. É mais fácil, por mais que seja caro, mas é mais fácil ficar com uma coisa a menos do que dedicar o nosso tempo. Dedicar a nossa atenção, olhar no olho da criatura, falar com ela, ouvir, muitas vezes só ouvir e estar presente. Coisas que parecem simples, mas que nós achamos um monte de coisas que nos interferem nessa presença de olhar, nessa presença de realmente estar junto, nessa presença de partilhar aquele momento, porque nós nos distraímos. Muitas vezes, quando a gente vê, pergunta o quê? O que foi que disse? Porque eu estava no celular, porque eu estava nas redes sociais, porque
porque eu estava pensando em outra coisa. E são coisas que nós vamos deixando de oferecer ao outro, vai causando uma dor desnecessária, porque são dores desnecessárias. Né? Um pouco de atenção, um pouco de companheirismo, ser atencioso com o nosso irmão na casa espírita, mas não só na casa espírita, também quando nós vemos ele em algum lugar. Entender que ele é uma pessoa que também tem necessidades, que tem ali um espírito em desenvolvimento, com inúmeras questões sendo resolvidas tal qual nós. E ser cordato, ser amigo, ser leal, ser o que nós desejamos que os outros sejam conosco. Aquele carinho que não precisa necessariamente da presença, mas é a lembrança, é o desejo. Ainda, hoje foi de novo dia do amigo, que eu acho que, na minha opinião, nós temos 3 esse ano. E assim, as frases que vêm são as mais lindas. Espero que não sejam só frases, porque realmente o amigo é um bem preciosíssimo. Ainda que a gente passe 20, 30 anos sem ver, mas está na nossa mente o desejo de saber que está bem, de saber que está tudo legal, que está produzindo, crescendo, se desenvolvendo. É muito bom. E essa compreensão nós vamos alargando quando nós nos lembramos que somos irmãos. E que os nossos infortúnios, na maioria das vezes, vêm porque nós não nos percebemos assim. Nós estabelecemos diferenças e fazemos escolhas, né? Elegemos alguns e deixamos outros de fora no nosso coração, nas nossas preces, nos nossos desejos do bem. Porque até para desejar o bem, a gente não consegue desejar para todos indistintamente. Nós escolhemos aquelas pessoas que realmente são agradáveis e deixamos de lado aquelas que são desagradáveis ao nosso ponto de vista, à nossa maneira de encarar. Eu estou sempre fazendo um exercício agora que é assim, toda vez que infelizmente são muitas vezes, que eu me encontro com alguma situação, alguém que eu vejo, né, às vezes é só ver, aí que eu sinto aquela, mas Deus ama profundamente, pronto, isso me diga, Jesus, eu preciso também, se não amar, pelo menos tolerar e entender que os erros e os problemas que eu vejo naquela pessoa, talvez ela esteja vendo em mim. Talvez ela perceba tantos e tantos defeitos e tantos equívocos que eu cometo e que passam aos meus olhos completamente despercebidos. Por quê? Porque nós somos muito gentis conosco, pelo menos a maioria de nós. Um ou outro é masoquista e sofre, mas a maioria de nós, não, eu fiz isso porque isso aconteceu, fui provocada, porque ninguém aguentava aquela situação. Então nós arrumamos escusas para os nossos erros, mas não desculpamos os erros alheios. Né? Costumamos geralmente fazer ele crescer e ampliar para tornar ainda a pessoa mais maligna. Muitas vezes com acontecimentos banais, com coisas tolas, e que nós poderíamos resolver com menos suscetibilidade, como nos diz o Evangelho. Porque eu sou sensível demais. Isso não é sensível. Sensível é aquele que compreende que somos seres humanos em evolução. Então, do mesmo jeito que eu erro, qualquer pessoa pode errar. Uns mais, outros menos. Quanto mais a gente erra, mais infeliz a gente é. Quanto mais a gente acerta, mais feliz a gente se sente. E não é castigo nem punição. É porque eu estou me distanciando para que eu cheguei à Terra. Fomos criados por Deus. Então temos, em essência, as qualidades que serão desenvolvidas que Deus tem. Naturalmente desenvolveremos até um limite. Jamais seremos igual a Ele, mas temos esse potencial para desenvolvimento. E cada vez que nós agredimos a nós mesmos, nos distanciando dessa lei, nós estamos cavando um poço para nós. Que alguns
se afundam sem perceber qual é a saída, qual é a porta que vai nos libertar. E essa porta é sempre da compreensão íntima. É sempre de olhar para dentro de nós, nos compreendendo, entendendo a situação que nós iniciamos e sabendo que nós podemos fazer melhor. Se não conseguimos por nós mesmos, inúmeras são as possibilidades de ajuda, porque já é uma conquista nossa. Já nos desenvolvemos a um ponto de termos muitas coisas que podem nos ajudar. Temos hoje os médicos das mais variadas especialidades, né? A saúde mental. Hoje, inúmeras palestras colocadas no YouTube para falar justamente desses problemas mentais que antigamente, na época que eu era criança, eram completamente assim, discriminados. As pessoas que tinham qualquer problema, né, eram todas consideradas como loucos, as pessoas taxavam de loucos, e era um preconceito tremendo. Hoje ainda existe, lógico, ainda existe preconceito, infelizmente, mas já se abre para a compreensão de que estes problemas mentais acometem a imensa maioria de nós todos, porque se não tem uma coisa, tem outra. Então, são as mais variadas problemáticas que nós desenvolvemos ao longo dessas experiências, algumas bem traumáticas, porque nós cometemos os maiores descalabros. E depois ficamos com aquela sensação de culpa inútil, só para nos fazer ainda mais prisioneiros dos crimes perpetrados durante as encarnações. Então hoje, com a bênção do conhecimento que a doutrina nos proporciona, é a hora, é a oportunidade que nós temos de deixar este passado seguir o hoje da melhor forma possível. Tudo que nós temos que fazer, cada um de nós, é aproveitar hoje da melhor forma possível. Fazer o melhor que nós pudermos, dentro das nossas possibilidades. Não nos é pedido 1 centímetro a mais do que nós podemos. Se formos 2.000 passos, maravilhoso. Mas se ainda não pudermos ir, que possamos ir os 1.000 passos com satisfação em nosso coração, entendendo que não é punição, é desenvolvimento, é aprendizagem, é correção da minha maneira de enxergar a vida, para que possamos ter a vida abundante que Jesus prometeu a todos nós, mas que cada um terá com a sua conquista individual. Não será dado no passo de mágica. Ele já ensinou os caminhos, continua nos proporcionando oportunidades, mas cada um há de fazer o papel que compete. Muito obrigada, meus queridos irmãos. Boa noite. Boa noite.